tarde, né? A gente fica meio perdido com o tempo. É só deixa eu ligar essa luz aqui. Não fica bom. Boa tarde, né? Tudo bem? Com relação aos vídeos que você estava falando que não estava acessando, é porque eu coloquei não listado. Não listado significa que vocês têm que ter a URL para acessar. Mas aí, para evitar qualquer coisa, aí eu já coloquei público em todos, que aí agora vocês vão ter acesso. Se não for através da URL, vocês entram no meu canal e já assistem as aulas. Lá tem todas as aulas de todos os meus cursos, né? Dessas aulas síncronas. Então, eu acho que corrigindo isso vai dar certo, tá bom? Bom, com relação à nossa aula de hoje, eu acredito que vocês estão fazendo a impugnação ou já fizeram? Eu já fizemos. Já fizeram. Hoje seria mais assim para a gente recapitular para quem ainda não tinha feito a impugnação, a contestação. E eu trouxe também as fases, né, do processo para a gente já fechar essa fase, porque a impugnação, a contestação é a última peça do processo que vai fechar essa fase de conhecimento do processo, né? Então, a última peça processual, onde irá fechar, né, essa fase de conhecimento do processo. Então, o juiz, ele já recebeu a inicial, né? A partir do momento que o autor entrou com essa inicial, o juiz a recebeu e já adotou as medidas que ele achou pertinente. Quais as medidas que ele poderia adotar nesse caso? Ele poderia adotar a medida, né, quando ele recebe a petição inicial. Ele poderia adotar a medida de emendar a inicial, né? Então, o juiz, ele pode emendar a inicial, o juiz, ele pode julgar, já decidir a tutela antecipada de urgência, ou ele já pode, então, também julgar a petição inepta e, né, extinguir o processo sem julgamento de mérito. Então, essas são as três possibilidades que o juiz tem, que o magistrado tem, a partir do momento que ele recebe o processo da inicial, né? Então, ele pode, primeiramente, ele pode receber a inicial, né, pedir para emendar, ou receber a inicial e já julgar a decisão, né, e já proferir a decisão acolhendo ou não a tutela antecipada de urgência, ou ele pode declarar aquela petição inepta e arquivar o processo, e ali será um julgamento sem mérito, né? Então, essa é a possibilidade que tem o juiz de fazer essas três diligências, né? Pois não. Tem tempo para isso? O juiz tem Não, quem tem prazo tempo é advogado. Isso? Quem tem prazo é advogado. O juiz, ele não tem tempo para isso, né? Ele alega soberbamento do processo, ele alega várias questões que o embasa para, se ele demorar a analisar, não. Mas o que acontece hoje, Rubens? Em razão do processo eletrônico, o processo, quando você cadastra ele, já praticamente cai no colo do juiz. Então, o juiz ele já vai ter que analisar essas questões, essas três possibilidades que nós falamos, já de imediato. Por mais que ele não queira, né, que esse processo caia no colo dele, isso é o que vai acontecer. Por quê? Porque o processo ele já vai concluir imediatamente. Antigamente, quando o processo ele era físico, o que acontecia? Primeiramente, a gente entrava com o processo, era no protocolo. Aí, depois do protocolo, lá no protocolo mesmo, tinha que cadastrar o processo, gerar um número para esse processo e ver para qual vara ele foi distribuído. Depois, subir essa petição, chegando na escrivania, numerava o processo, colocava capa, numerava o processo, para depois ir concluso para o juiz. Então, nesse meio tempo, demorava aí o quê? Uns 20 dias, né? Então, se fosse uma questão urgente, você tinha que ficar lá no protocolo, pedindo, pelo amor de Deus, para que a sua petição subisse o mais rápido possível para poder despachar com o juiz. Então, hoje, o processo eletrônico é de grande valia nesse aspecto e em vários outros, eu acho que a maioria deles é extremamente positivo por causa disso, porque o processo ele já cai no colo do juiz. Então, ele vai entrar numa ordem, né, numa ordem cronológica, de acordo com a propositura da demanda, da ação,
e o juiz vai analisando de acordo com o que ele tem na pauta, né, e a agenda dele. Então, hoje é bem mais tranquilo essa questão de prazo, né? Antigamente era muito mais complicado, porque a gente realmente tinha que pedir, pelo amor de Deus, para a petição subir, para poder falar com o juiz, caso fosse uma questão, por exemplo, de uma tutela antecipada de urgência na época, né? Se fosse para o juiz analisar com mais urgência, seria complicado. Então, realmente, quantas vezes eu já fiquei lá no protocolo do fórum, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém... E pior que é o seguinte, o advogado não pode subir com a petição, né? Não poderia, na época, subir com a petição. Então, ele tinha que esperar algum serventuário da justiça que tivesse disponível para poder fazer isso. Hoje não, hoje é tranquilo. Você, às vezes, no mesmo dia, você protocoliza e o juiz já até analisa a sua questão da tutela antecipada de urgência. Então, hoje, é extremamente positivo o processo eletrônico, né? Mas essa questão de prazo, independentemente aí do processo eletrônico, o juiz ele vai adotar um prazo de acordo com que esse protocolo, ele vai seguir uma ordem cronológica até mesmo de protocolos para que ele possa manifestar no seu processo. Então, gente, a fase postulatória, ela é iniciada com a petição inicial. Nessa fase de conhecimento, a fase postulatória, ela vai apresentar a demanda para o Poder Judiciário, né, através da petição inicial, através, posteriormente, da contestação, através da impugnação à contestação, né, ou até mesmo na contestação eu posso reconvir também, né, umas possibilidades da defesa é a reconvenção também, que é uma forma de contra-ataque. Bom, então essa fase postulatória, ela compreende a petição inicial, citação do réu, audiência de conciliação e de mediação, resposta do réu, resposta à convenção e impugnação, se for o caso. Por que é se for o caso? Como eu falei para vocês, a fase postulatória, a impugnação e contestação, ela não é uma peça obrigatória que vai gerar alguma consequência jurídica grave para o requerente se ele não manifestar nesse processo. Processualmente falando, acontece isso, né? Não vai ter uma revelia, não vai ter nada, mas simplesmente ele vai deixar de manifestar sobre possíveis preliminares que foram aventadas na contestação, né? Isso é uma perda expressiva para o processo. Então, nesse caso, fecha esse processo, essa fase, com a impugnação e contestação, por isso que está escrito aí, se for o caso. Já a fase de saneamento, ela vai iniciar quando? Vocês, na próxima aula que nós tivermos, a gente vai trabalhar essa fase da decisão, que agora vocês irão atuar como magistrados, onde vocês irão formular, elaborar uma peça de decisão de saneamento, ou despacho saneador. Então, o que é isso, né, após a impugnação e contestação? O juiz ele vai analisar se o processo atendeu ali, na primeira fase postulatória, se atendeu os pressupostos processuais, as condições da ação, se o requerente cumpriu, emendou a inicial direitinho. Então, ele vai fazer um checklist desse processo, onde ele irá detectar se é possível já adentrar para a próxima fase, que é a fase de saneamento do processo. Então, nesse caso, nesse momento, o juiz ele inicia a fase de instrução. Com esse despacho saneador ou decisão de saneamento, ele dá início nessa fase de instrução do processo. E, nesse momento, ele poderá, inclusive, analisar as preliminares, se ele achar conveniente. Em regra, o juiz vai deixar para analisar juntamente com o mérito, só se for realmente uma coisa muito peculiar. Mas, em regra, o juiz vai analisar, ele sempre vai deixar lá no despacho saneador que ele analisará as preliminares quando for analisar o mérito, né? Porque senão acaba que se ele analisar a preliminar, às vezes nem vai precisar adentrar no mérito, mas ele prefere ouvir, né, completar essa fase instrutória para que ele possa se manifestar no processo com mais segurança, com mais né, para corroborar todos os pedidos já elencados, tanto na inicial quanto na contestação. Então, ele vai decidir de forma, entre aspas,
de acordo com o seu poder de convencimento. Eu ia falar justa, né? Entre aspas, justa, porque a justiça ela é subjetiva, né? Justiça para você, para mim é uma coisa, para você é outra, depende muito do lado que nós estamos. E então por isso que a gente fala que direito e justiça nem sempre andam de mãos dadas, né? E muitas vezes esse critério de justiça é subjetivo, né? Então essa fase saneatória, né? Ela inicia-se com o despacho saneador. E nesse despacho o juiz ele poderá analisar a preliminar, ele poderá também, ele vai intimar as partes para apresentar provas a produzir e vai delinear o porquê dessas provas. Por quê, gente? Se eu falo, não, eu quero prova testemunhal, eu quero prova documental, eu quero prova pericial. Aí sim, quando eu falo prova pericial, nesse momento o processo ele vai paralisar e o juiz vai paralisar entre aspas, né? Não vai dar prosseguimento à fase de instrução, porque ele vai o quê? Nomear um perito, né? Para que manifeste no processo acerca daquele caso apresentado. Um perito contábil, um perito que é engenheiro elétrico, ou seja, naquilo que a demanda necessitar. Aí sim, depois, primeiro na audiência, inclusive, de instrução e julgamento, as primeiras pessoas ouvidas são os peritos, né? É um olhar técnico, primeiramente, para depois adentrar em outras provas. Então, a perícia, aí acaba que ela começa ali também, se for necessário, se for o caso, né? O perito vai se manifestar e as partes vão se manifestar acerca do que foi do laudo apresentado pelo perito, né? Complementar, inclusive, questões, né? Questionamentos. Os advogados podem complementar, inclusive, as respostas que foram trazidas pelo perito, as partes podem pedir como complementação. Isso não ficou bem claro, né? Eu gostaria de saber mais profundamente acerca desse ponto. Isso é possível, né? Então, depois, marca-se a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, inclusive, gente, nesse despacho saneador, o juiz também ele vai delimitar os pontos controvertidos. O que é isso? Ele vai delimitar aquilo que vai ser discutido na audiência de instrução e julgamento. Qual que é o cerne da questão? O que já foi devidamente reconhecido na contestação, já, né? E qual que é o ponto controvertido? Uma ação de reparação de dano, por exemplo, vai falar o ponto controvertido é a existência do dano, valor da reparação de dano. Então, esses são os pontos controvertidos, por exemplo, né, um exemplo, que serão discutidos na audiência de instrução e julgamento. Por quê? A partir do momento que o juiz chega e ele delimita os pontos controvertidos, é para que os advogados, as partes envolvidas no processo, não fiquem trazendo outras questões na audiência, para que ele possa delimitar. Senão a audiência, o juiz vai perder o controle dessa audiência, a audiência vai, principalmente, por exemplo, imagina no âmbito de direito de família, né, que é uma questão que envolve questões emocionais. Imagina se o juiz não delimita o que é ponto controvertido. Ele já delimita lá na audiência. No primeiro ato da audiência, ele fala, quais os pontos controvertidos? O divórcio já é certo. Então ficou pendente o quê? Os alimentos, a guarda e as visitas. Então, é isso que vai ser discutido naquela audiência de instrução e julgamento. Então, a questão da partilha já foi feita, a questão do divórcio já foi estabelecida, beleza. Então, nós vamos fixar os pontos controvertidos nessas três questões. E a audiência de instrução e julgamento vai permear esses três questionamentos, esses três pontos. Então, Professora, oi. Só antes da senhora dar prosseguimento, aí nesse ponto da audiência de instrução e julgamento, por que tem esse nome? Instrui-se o quê? Por que tem o nome de instrução e julgamento? Por quê? Instrui o processo. O que significa? Pois é, processo. É uma pergunta elementar, né? Quer dizer, é bem elementar mesmo. Mas instruir em que sentido? Instruir é trazer provas para o processo. É a fase de produção de provas. É a fase onde o juiz ele vai, por mais que já tenham sido juntados documentos,
É nesse momento onde haverá o quê? A oitiva de testemunhas. Então, o juiz vai instruir o processo com provas. Provas que irão corroborar o alegado pelo autor e o alegado pelo réu. Então, a instrução é nesse sentido. Eu vou instruir o processo com o quê? Com provas, né? E a gente fala que a prova testemunhal é a prova prostituída, né? Porque existe uma possibilidade de direcionamento por parte do advogado e direcionar, né, e conversar com essas testemunhas para que elucide aquilo que seja importante para ele, para o caso, né? Mas a instrução é do processo. Instruir é apresentar provas para o processo, para que ele possa, posteriormente, entrar na fase de julgamento. Porque a partir do momento em que o juiz ele finda a audiência de instrução, aí ele vai o quê? Vai concluso para ele proferir a sentença, né? Então, vai proferir a sentença. Então, essa fase é a fase de juntar todas as provas. Por exemplo, se for prova testemunhal, se for prova pericial, o primeiro a ser ouvido é o perito nessa audiência de instrução, que é um olhar técnico, né? O juiz ele vai escutar uma pessoa que tem um conhecimento técnico que o juiz não tem esse conhecimento técnico, né? Então, instruir nesse sentido, de juntar, de colher provas e trazer para o processo, que é o mundo do magistrado, né? O mundo do magistrado é o mundo processual. Para ele quantas audiências que ele faz por dia? Então, tudo tem que ficar documentado dentro do processo, para que ele posteriormente possa julgar. Tem alguns juízes nos juizados especiais cíveis que eles proferem a sentença no momento. Eles pedem licença para os advogados e já proferem a sentença. Dentro de 15 minutos, mais ou menos, você fica sentado lá, né, aguardando, em 15 minutos ele profere a sentença. Por quê? Porque lá impera a questão da oralidade, flexibilidade com relação à questão de procedimentos, né? Então, informalidade. Então, existem os princípios que norteiam a Lei 9.099, né? E agora, com essa pandemia, existe a possibilidade, inclusive, já foi feita uma lei, né, que complementa a Lei 9.099, possibilitando audiências via remota, né, síncrona. Hoje já tem uma lei específica para isso, né, que é recente. Essa lei é da semana passada. Então, os advogados também vão ter que se adaptar a essa nova possibilidade aí, né, de fazer audiência via aplicativos, Hangout, né, ou seja, que o Poder Judiciário está usando é o Hangout. Aquela lei do LFG, né? Luiz Flávio Gomes. A lei apresentada 9.099, né? Infelizmente então, falecido, recente, né? Foi, eu acho que mês passado, né? Felizmente. Câncer, doença, né? Horrível. Posso prosseguir? Deu para entender, Rubens? Sim, perfeito. Tranquilo? O Gabriel quer falar alguma coisa aí. Eu só quero fazer uma pergunta. A gente está falando aí da fase saneatória, né? E só que aí esbarrou na audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento ele não é já na fase instrutória do processo? Vai chegar lá? Não, desculpa, não ouvi. A gente está falando da fase saneatória, né? Só que aí a gente começou a falar de audiência de instrução e julgamento. Mas a audiência já não está na fase instrutória? Sim. A gente falou sobre o saneamento do processo. O que o juiz... A gente estava falando a respeito dos pontos controvertidos. Dos pontos controvertidos que serão discutidos na audiência de instrução e julgamento. Nós ainda estamos na fase do saneamento. A partir do momento que começa a audiência de instrução e julgamento, começa ali a fase de instrução do processo. Né? Até porque a gente fala nem começa a fase, né? Porque essa fase de instrução do processo, ela começou desde o início, a partir do momento que o autor juntou provas, a partir do momento que o requerido juntou provas, né? Então, é só mesmo uma nomenclatura que passa aí, né, para essa fase de instrução e julgamento. Por que Mas só vai virar prova?
Mas só vai virar prova de fato na audiência, por conta do Se não, contraditório, ó, né? se o caso não for de direito somente, né? O que que é isso? Por exemplo, uma negativação indevida. A pessoa, o juiz, através de prova documental, ele consegue chegar à conclusão que realmente houve uma negativação indevida. Então, é um processo que vai precisar de audiência de instrução e julgamento? Não. Não, porque é só matéria o quê? De direito. Certo. O que vai precisar de instrução? Matéria de fato. Então, é aquilo que eu tenho que provar, entendeu? Aquilo que eu tenho que provar é que eu vou ter a necessidade de uma audiência de instrução. Pode ser que o seu caso, o caso que você vai defender do seu cliente, não tenha necessidade de uma audiência de instrução e julgamento, entendeu? Mas o certo é você analisar o processo de verdade para saber se não tem mesmo. Porque imagina você abrir mão de uma fase extremamente importante do processo, já havia advogado fazer isso, e chegar no final, a sentença do juiz foi o quê? Improcedente por ausência de provas. Aí é doído. É doído, né? Então, tem que ficar muito atenta com relação a isso. Por quê? Porque pode prejudicar profundamente o êxito do seu cliente e o seu, né? Você vai ganhar dinheiro em cima disso. A gente fala só de dinheiro, mas até mesmo, imagina a frustração do advogado, ele abriu mão de uma audiência de instrução e o juiz pega e achou, e para o juiz ele achava imprescindível, mas o juiz não vai falar isso. Mas quem abre mão da audiência é o advogado que abre mão da audiência de instrução? Tem. É? Tem. O negócio é que ele não vai. Hã? Ele não Porque vai. para ele, na concepção do advogado, ele analisa que se trata de uma matéria de direito, não de fato. Direito apenas. Porque o juiz ele não vai falar assim, não, olha, vamos fazer audiência desse caso porque é uma questão que deve ser provada. Isso vai ter que ser decidido pelo advogado. Tanto é que, por isso que o despacho de saneamento, a decisão de saneamento é para isso, para manifestar. Então, o juiz vai intimar as partes para produzir provas. E esse é o momento que o advogado vai falar assim, não, eu não quero produzir provas no processo, uma vez que se trata de matéria de direito, não de fato. Então, ele não quer audiência de instrução e julgamento. Aí tem que analisar realmente caso a caso para ver se realmente é esse caso de abrir mão dessa audiência, né? Agora, vamos lá, fase instrutória. A fase instrutória é a coleta desse material probatório, que vai servir de suporte para a decisão do mérito, né? Então, é a fase onde há produção de provas. Aí eu falei, não é o único momento para a produção de provas. A fase de instrução, ela começa desde o início do processo, né? Por quê? Porque desde esse momento, o autor apresenta provas, o requerido vai juntar documentos, né? Depois o requerente também vai manifestar acerca dos documentos juntados na contestação. Então, isso já está sendo o quê? Fabricado, né? Essa fase já vem sendo trabalhada desde o início do processo, tá? Aqui, ó, na fase instrutória, o que acontece? Se for necessário audiência de instrução e julgamento. Aí nessa audiência de instrução e julgamento, a primeira coisa que o juiz vai falar numa audiência é o quê? O que é a primeira coisa que você já viu, inclusive em processo civil, numa audiência de instrução e julgamento, o que ele vai falar? Se tem acordo. Isso. Esse é o foco do nosso Código de Processo Civil, né? Que é o quê? Sempre, em todo momento processual, em qualquer momento processual, o acordo ele é uma possibilidade. O juiz ele vai suscitar isso na audiência de instrução. A primeira coisa que ele vai fazer, doutores, tem acordo? Vocês já conversaram? Não, excelência, não tem acordo. Vamos instruir o processo. Então é aí que começa, né? O fight, né? Ali começa realmente. Uma audiência de instrução é muito. Eu gosto, né? Eu particularmente gosto de audiência de instrução porque você ali coloca as suas habilidades como advogado, né? À prova. Não só como conhecedor jurídico, porque redigir peças é uma coisa, mas a sua destreza com relação ao inusitado, ao novo, né?
ficar atento a todas as questões processuais e é o quê? Procedimental. Numa audiência de instrução e julgamento tem ritos, né? Você tem que observar. Primeiro, ouve os testemunhos do autor, depois do réu, né? Então, tem rito a ser observado. Então, você começa a praticar outras habilidades também do advogado. Depois vem o quê? A fase decisória. E nessa fase decisória, o juiz ele vai prolatar a sentença, né? A via de regra realiza-se ao final da audiência de instrução e julgamento. Em regra, gente, só se for o juiz, só se for realmente nos juizados especiais que o juiz vai proferir a sentença naquele momento, né? Após a audiência de instrução e julgamento. Em regra, vai concluir para o juiz, e o juiz ele vai entrar numa ordem cronológica para que ele possa proferir a sentença, tá? Então, não é esse prazo que é determinado no Código de Processo Civil. Daí fala, encerrado o debate, oferecidas contra-razões. Contra-razões, gente, é oferecida na própria audiência de instrução e julgamento. O que é contra-razões? Né? O que é contra-razões? São as alegações finais. O juiz ele pode substituir essas alegações finais em petição. Os memoriais. Memoriais orais, né? Não. Escritos. Não? Ah, escritos. Debates orais é oral. Verdade. Aí ele vai substituir os debates orais, porque que muitas vezes o juiz prefere as memoriais. Porque ele já marca uma audiência seguida da outra. Né? Então, por isso, às vezes, e os advogados também preferem, porque você vai ter que fazer as alegações finais oralmente, né, no processo. Aí os advogados podem requerer que sejam convertidos as alegações finais em memoriais. Aí ele vai fixar uma data para você, o autor apresentar e o réu apresentar esse memorial, né? E no caso aí, ou seja, o juiz vai proferir a sentença e dessa sentença caberá embargos declaratórios, se tiver omissão, obscuridade e apelação, né? Então, aí segue o processo para uma instância superior, sendo que a partir do momento que o juiz profere a sentença, vai haver o quê? Exaurimento, né, da prestação jurisdicional em instância inferior. Pode ser que o único recurso que o próprio juiz manifesta é o recurso de quê? De embargos, né? Os embargos declaratórios. Então, é direcionado para o próprio juiz que proferiu a sentença, né? Então, trouxe também para vocês o procedimento comum, passo a passo, né? O que acontece na inicial, depois da ferida inicial, o que acontece, e também o fluxogramazinho ao final, que é tudo que a gente já falou agora, né? Que é a respeito da fase postulatória. O que abrange a fase postulatória? Ou seja, a petição inicial. Aí, depois da petição inicial, vem o quê? Audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação, gente, como nós já vimos em sala de aula, já discutimos aqui também, ela pode não acontecer de acordo com a vontade das partes. O autor pode falar que não quer audiência e o réu também, o requerido também pode manifestar que ele não quer. Então, depois, passada essa fase, então vai ali apresentar no caso, a contestação. Apresentada a contestação, vem o quê? A impugnação. Depois vem o despacho saneador. Vocês estão nessa primeira fase aqui, né? Que já estão aqui na impugnação, a contestação. Então, semana que vem, na próxima aula, nós iremos ver o quê? Iremos trabalhar o despacho saneador, ou decisão de saneamento. Vocês vão encontrar esses dois nomes nas doutrinas. Depois vem a fase instrutória, que é a decisão de audiência de instrução e julgamento, e a fase decisória, que é a sentença, né, que o juiz vai proferir a sentença. Então, é bem simples o processo, não é? Não é simples? Demais. Sem detalhes assim, é tranquilo, né? Não é bom? Assim, é tranquilo, é super simples. Né? Mas até chegar aqui pode acontecer tanta coisa, né, gente? Exato. Por exemplo,
Se o juiz defere a tutela antecipada de urgência ou indefere, qual que é o recurso que eu vou interpor? Um agravo de Um instrumento? agravo. Se o juiz, por exemplo, não defere o meu pedido de assistência judiciária, qual o recurso? Da interlocutória lá, como é que é o nome? Decisão interlocutória. Então também é agravo, gente. Agravo também, Agravo também. Então, assim, pode acontecer tanta coisa aqui. Senhora, né? Mas neste caso aí, ó, se tiver cunho decisório, pode ser não, por exemplo, outro recurso. Né? Embargo? Não, embargo não, uma apelação. Não, por exemplo, se o juiz julga inepta inicial e arquiva o processo sem julgamento de mérito, qual recurso? Não é uma sentença? É uma sentença. Então, cabe o quê? Apelação da sentença. Né? Aí, às vezes, o advogado prefere até o quê? Não entrou no mérito, então não vou discutir com o juiz isso não. Prefere pegar e entrar com processo de novo. E se ele julgou inepta inicial, é porque o advogado provavelmente fez alguma coisa, faltou alguma coisa, né, na petição e nos documentos juntados que não deu prosseguimento ao processo. Então, tem que analisar, tem que tomar cuidado com isso também, né? Então, com relação hoje eu quis mais fazer um apanhado geral, porque nós estamos fechando uma fase e estamos dando entrada numa outra fase. Então, por isso que eu quis trazer esmiuçado o que fazer no processo, as fases do processo, para que a gente possa fechar realmente essa fase, que é de impugnação e contestação que vocês já fizeram, e adentrar realmente na fase do despacho saneador. Então, a minha aula de hoje, ela se restringe a mostrar para vocês as fases, né, do processo e mostrar para vocês que agora nós estamos adentrando na fase, o quê? Na próxima aula, na fase de saneamento. Né? Saneamento do processo. Tem alguma dúvida, gente? Ouvindo? Eu acho que eu perguntei umas 15 vezes. Alguém está me ouvindo? Desculpa, Rábila. Todo mundo. Eu estava te ouvindo, normal. Deixa eu te perguntar. O caso simulado, a contestação, qual que é o prazo para apresentar? Esse cronograma eu estou devendo para vocês, só que eu tenho que fazer de novo. Vou fazer agora, na hora que a gente terminar a aula, e vou disponibilizar para vocês no liceu. Por quê? Porque como a gente ficou nessa aula, mas vai ser para a segunda VA. Aí a gente tem que decidir ainda se nós teremos, hoje a reunião, se vai ser 2 VAs, se vai ser 3 VAs, então eu posso me resguardar para responder isso para vocês amanhã, porque aí eu falo para vocês, amanhã acredito que a gente já tem uma definição. Eu já falo para vocês e já monto o cronograma de acordo com o que eles propuserem agora, se vai ser 2 VAs ou se serão 3 VAs. Que aí eu acho que aí a gente distribui melhor, tá bom? Professora, os colegas aí, o Gabriel e o Maurílio, nós achamos um programinha na internet que a gente consegue publicar as nossas ações, como se fosse o do TJ, né? Nós colocamos lá a petição inicial, aí eu coloquei lá já como se fosse a abertura do processo, né? Legal. Coloquei lá a decisão e já abri espaço, o tempo, inclusive, né, com o Código de Processo Civil, dizendo qual é o prazo para a defesa do réu se comunicar. Então, nós demos início ao processo, né? E tal, pois me passa, porque aí eu já acompanho vocês, né? Assim, isso, ótimo. Para os outros também. Ótimo. Muito bom o programa. Qual que é? Eu não sei se os meninos, é o Trello. Trello? Os meninos, Trello. Uhum. Eu vou passar depois aqui para a senhora o linkzinho para a senhora acompanhar. Os meninos podem falar, o tanto que é fácil, né? A gente vê todo o processo. Então, eu vejo a petição inicial, vejo a decisão interlocutória, né, de citação do réu, essas coisas, e o prazo, que a gente coloca lá também com prazo. É bem legal. Bem bom, hein? Bom demais. É uma linha bem vai auxiliar bastante nesse momento, né?
Isso. E acabava que lá no NAS mesmo a gente não tinha controle dessa questão de prazo. O bom é que aí você já pode inserir o prazo, né? Isso. O próprio sistema já inclusive, te cutuca lembrando do prazo, é isso? Isso, exatamente. Ótimo. E alarma lá e outra coisa, passou do prazo, acabou aquilo. Prescrever, no caso, precluiu, né, o direito de manifestar o processo. Não, ótimo, depois você me passa então, que vai ser de grande valia para a gente implementar aqui nas nossas aulas. Eu agradeço a sugestão. Aí, então, gente, por hoje a gente fica por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no grupo, né, que a gente tem um grupo específico, ou me chamar também, que a gente pode solucionar. Então, essa questão da contestação, eu me comprometo com vocês até amanhã, se a gente realmente tiver reunião hoje, amanhã já manifestar para vocês acerca desse ponto, tá? E a gente define, aí o restante, né, dos atos processuais, a gente define no decorrer, a partir a gente saber realmente se é segunda, se é terceira, se vão ter 2 ou 3 DAs, tá? Então, no mais é isso. Alguma dúvida? Adorei a dica. Obrigada, Rubens e Gabriel. Ótimo. Né, vocês. Se eu enviar aí para a senhora, eu acho que a senhora consegue colocar aqui na tela. Será que não? Só para a gente fazer um teste. Deixa eu abrir o web aqui. O WhatsApp web. Ele fica semelhante a um processo no Projude lá. Ó. Você vê legal, a petição, vê o despacho do juiz, aí você vai anexando. Muito bacana. Eu vou abrir o meu WhatsApp web aí, você pode me mandar que eu abro aqui. Tá ok. Deixa eu só achar aqui. Gabriel, você tem ele fácil aí? Assim, o grupo. O grupo? É. Sim, velho. Nosso ficou como é? O grupo ficou qual o nome? Não sei. Linguagem jurídica, acabei de mandar. Aí, Maurílio. Isso, muito bom. Maurílio, não tinha escutado sua voz, não sabia que você estava aqui. Tem 10 participantes. O que vai fazer, Rubens? Não, eu vou enviar aqui para a professora e ela vai tentar abrir lá no computador dela, né, professora? Ok. E colocar aqui a imagem para a gente, no geral, para ver como é que fica, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir para vocês aqui. Você me mandou, né? Isso. Obrigado, Maurílio. Foi rápido. Valeu, Rubão. Tem que cadastrar, fazer o login, Rubens Júnior. Apareceu aqui. Isso. É só anexar um e-mail. Hã? É só Uhum. Não, aí eu vou cadastrar com o meu nome? Pode ser, que aí... Aí eu tenho acesso ao de vocês? Exatamente. Tá. Só a senhora que tem acesso ao nosso. Então tá. Beleza. Eu vou fazer assim, eu vou fazer o cadastro agora, porque nossa aula já tá terminando, tem 1 minutinho. Uhum. Aí eu falo para vocês. Vou deixar aqui ligado, já vou entrar e vou cadastrar, então. Uhum. Aí vê se, de repente, é uma ideia que seria geral e que serviria com para todo certeza, mundo. ótima ideia. Muito bacana. Então tá bom, gente. Um abração. Eu vou ver esse Trello aqui, aí eu já falo com vocês no WhatsApp. Tá bom? Beleza. Abraço, até mais. Tchau, tchau.